eu acho que no processo criativo e no processo também de rotina de escrita, que é escrever um livro de fantasia ou escrever um livro mais nessa pegada do Santo Guerreiro? O processo é que você, na ficção histórica, você não pode criar, você tem que tomar cuidado com os seus limites, né? Na fantasia você consegue, de fato, criar muita coisa, na ficção histórica você tem que olhar bem para ver se você não está dando uma informação histórica. É claro que você pode ter as suas liberdades poéticas, você não pode muito falar um absurdo, né? Por exemplo, o imperador de um certo período, você errar muito, falar que é outro imperador, ou, enfim, fazer um erro histórico, isso aí, o leitor, quando ele percebe, ele acaba sendo catapultado para fora da história, para fora da imersão ali, né, que você tenta criar, porque a literatura é isso, você faz um esforço muito grande para fazer com que o leitor ele acredite naquela história. Você não tem os recursos do cinema, né? Você não tem lá os recursos todos dos atores, né? Da trilha sonora e tudo mais. Então, na literatura, você tem que, só com papel e tinta, fazer com que o teu leitor acredite naquela história e viva aquela história. Então, quando você erra aí na verossimilhança, né? De repente o leitor ele é catapultado para fora daquela história que ele já conseguiu acreditar. Então, tem que ter muito cuidado para não cometer esses erros, embora você possa sempre também ter uma certa licença poética, né? O que cada um daqueles personagens históricos falaram, como é que eles pensaram, isso nenhum livro de história vai te dizer. Então, realmente você pode criar, tem a liberdade para criar. Mas na fantasia, aí você pode inventar qualquer coisa, né? Se você estiver falando, por exemplo, de escrever um livro de fantasia medieval, você pode criar os seus próprios deuses, os seus próprios personagens, os seus próprios países e tudo mais. E aqui na ficção histórica você também pode criar, mas você tem que tomar cuidado com certos limites para não... porque a história tem que ser real para quem está lendo, né? Eu penso um pouco assim. Tem uma questão que eu acho que quando eu descobri o Santo Guerreiro e tudo mais, eu fiquei sempre pensando assim, nossa, que ideia boa! E aí eu queria te perguntar assim, como que surge uma ideia dessa? Porque a gente sabe que tem um processo de pesquisa, de escrita aqui também, aí também tem muito de suar para conquistar, né? Mas a ideia, como que surgiu essa ideia? Eu sei que você tem uma relação forte com viagens também, né? Mas querendo ou não, você mexe com uma questão histórica, mas também que mexe um pouco até com a fé das pessoas, querendo ou não. De onde surgiu essa ideia, Eduardo? Vontade de escrever um romance na época do Império Romano. Aí eu fui ver os períodos interessantes do Império Romano, acho a decadência do Império Romano mais interessante do que a sua ascensão, a decadência, e qual personagem eu ia colocar, né, para participar dessa aventura. Eu descobri esse personagem, o São Jorge, que foi um personagem real que viveu naquele período da decadência do Império Romano, e ele era um personagem dramático, porque o personagem real ele estava do lado do imperador, né? Ele foi martirizado, como você sabe, tudo, na verdade, ele era um guarda-costas, um capitão do exército romano. Então ele, olha só a carga de conflito que o personagem próprio tem, né? Ele era um cristão, mas ele também ele era um guarda do imperador, então o imperador não queria matar ele, falando, não, eu não quero, né, ter que te torturar e tudo, né? Isso segundo a história mesmo, né? Não entrando na questão religiosa. E ele se manteve fiel aos ideais dele, né, independente de quem acreditou ou não, enfim, isso já é outro papo, tá? Porque o livro não tem essa pegada religiosa, é uma pegada histórica. Então ele se manteve fiel aos ideais dele, e mesmo sabendo que se ele quisesse era só falar, não, eu me desculpo aqui, não falei nada disso, então ele resolveu se manter fiel, e o imperador realmente não queria fazer nada com ele. Então isso é uma carga dramática, né? Quer dizer, ele morreu para defender mesmo os seus ideais. Eu achei que isso poderia ser uma história interessante, uma história do verdadeiro herói, né? Eu sempre trabalhei um pouco com isso, quem leu meus outros livros, né? O Ablon, né, que era um personagem, um anjo renegado, era um herói, sempre gostei dessas coisas. Eu falo muito que acompanho o Nerdcast, não sei se significa que acompanha o Jovem Nerd e tal, eu falo muito lá, desde o comecinho, não sei quem acompanha o Jovem Nerd das antigas, aí se alguém levanta a mão para eu saber, de lá dos antigos mesmo, eu falava muito dessa coisa da jornada do herói, o pessoal até brincava comigo, me zoava muito e tal, eu falava muito do Joseph Campbell, que escreveu, né, O Poder do Mito, o Herói de Mufasa e tal, então é aquele estudioso americano, e aí eu sempre gostei dessa coisa dos heróis, filmes como Star Wars, né, Luke Skywalker e tudo, e aí minha literatura foi guiada por isso mesmo,
Os heróis e os anti-heróis, o Anjo da Morte também tem o Daniel, que é um anjo que é meio anti-herói e tudo, mas aí, vou pensar, qual é o maior herói? Um herói verdadeiro, né? Que pode ser interessante. E aí encontrei o São Jorge, que tem essa característica heróica, que está inserido num período histórico que é muito, muito fascinante. Como eu estava falando, quem gosta de Homem-Aranha deve ter escutado os Nerdcasts que eu falei, os dois que eu falei sobre o Roma Invicta, e também que eu falei agora sobre Ventos do Norte. Tem muito isso, na período histórico da queda do Império Romano, decadência, ele é muito, muito rico, porque estava acontecendo tudo naquele período, né? Todos os tipos de invasões, de guerras, né? De rebeliões, de intrigas, tudo estava acontecendo naquele período. E é claro que quanto mais treta, melhor para o escritor, né? O escritor gosta do conflito. Não existe história que não seja movida pelo conflito. E aí, enfim, a gente... foi isso que eu fiz. Aí eu peguei, daí que veio a ideia. Quer dizer, juntou um período histórico que eu queria retratar com esse personagem, que eu achei que era um personagem muito, muito interessante. Você fala muito de conflito, né, Eduardo? Eu venho mais da área de cinema, séries, e tem alguns estudiosos aí de roteiro, eles falam muito que você tem que escolher entre o ruim e o péssimo para o seu personagem, né? Não entre o ruim e o bom. Mas eu já vi gente discordando disso. Você acha que é possível, às vezes, você escolher o caminho mais fácil para um personagem, depende da situação, e que você falasse um pouco sobre essa criação de conflitos, porque já entendemos, né, de onde vem essa ideia, ok, mas para gerar conflitos que sejam ali adequados aos seus personagens e também aquele momento histórico. Eu diria que a maneira de você, não sei se alguém gosta de escrever, tem vontade de escrever, a maneira de você criar um bom personagem, você fazer a pessoa se sentir empatia com o personagem e você fazer o personagem sofrer. É muito legal você fazer um personagem fodão ali, que bate em todo mundo, pega espada e corta a cabeça e tal, beleza. Mas o leitor vai sentir empatia, vai começar a gostar do personagem quando ele começar a sofrer. E aí, então eu falo isso, como criar um bom personagem? Como fazer com que os leitores sintam empatia e torçam por ele? O personagem tem que sofrer muito, né? Então isso aí é a questão número 1. Você tem que... Tem um filme muito bom que eu gosto demais, que é A Procura da Felicidade. Vocês viram? Com o Will Smith? Esse filme é famosíssimo, excelente, né? E você começa a criar uma empatia com o personagem do Will Smith. Eu uso sempre esse filme nas minhas aulas como exemplo. Cara, que o cara é esmagado, o cara sofre do começo ao fim do filme. E aí você torce por ele, não vai acabar nunca isso aí, esse martírio dele nunca vai acabar. E aí você finalmente, enfim, não vou contar nenhuma spoiler do filme, né? Mas assim, a questão é que essa é a maior história. Então o conflito tem que existir, porque não existe história sem conflito, né? É o conflito que move a história adiante, né? Então, enfim, quando se alguém gostar de escrever aí, se tem interesse, quando for criar uma história, não existe um não conflito, né? Existe uma história em que acontece algo que o cara... O que é o conflito? O conflito são as dificuldades que o personagem passa pelo caminho, são as dificuldades. Ele tem que resolver essas dificuldades, né? Não precisa ser necessariamente uma dificuldade física, né? A gente pensa muito em dois guerreiros lutando, mas não tem nada a ver com isso. Pode ser uma dificuldade, uma coisa que ele tem que resolver, que seja difícil para ele, e aí você tem esse conflito para que aí você tem uma história. Então, assim que eu trabalho conflito, eu acho que é necessário você, quanto mais você esmagar lá o teu protagonista, melhor, eu acho. Tem que ser um pouco cruel nesse ponto. Tem gente que fala que Você que vem do cinema aí? Não, concordo. Falei uma besteira? Não, tá corretíssimo. Eu brinco que, tirando o lado religioso, nem só assim não, mas assim, que a gente quando está criando uma história, a gente é como se fosse Deus, né? A gente está criando ali um universo, muitas vezes... Mais do que isso, porque você cria justamente essas dificuldades que são aleatórias, né? Sim. O cara, por exemplo, pode atravessar a rua, ser atropelado, e aí acontece a sua história, porque aí o cara, por exemplo, fica paraplégico, né? E como é que ele vai? Isso é uma excelente história, um excelente conflito. O cara que não, conflito não, o cara que, por exemplo, é um corredor, por exemplo, é um atleta, de repente ele fica sem poder usar as pernas, os braços e tudo. Isso é uma excelente história, é um excelente conflito de como é que ele vai se adaptar a essa nova situação e tal. Não tem nada a ver com fantasia, nem com dois caras lutando, com espadas e tal, mas é uma dificuldade pesada, né? Enfim, e aí eu esqueci que eu estava falando disso. Não, e eu ia te perguntar uma questão, né? Você até citou isso sobre o Santo Guerreiro, de conflito interno, né?
Porque muitas vezes a gente está lendo um livro ou vendo um filme, uma série, a gente, claro, tem os conflitos ali já externos ou entre pessoas, mas os personagens também hoje em dia, cada vez mais, a gente vê que estão explorando essa questão dos conflitos internos, né? Como que é trabalhar isso através só de palavra, né? Como você mesmo disse, o cinema ele tem diversos recursos ali que a gente consegue, né, mexer com as emoções do público, mas quando tem as palavras, né, são poderosíssimas, mas também como estruturar para conseguir, acho que reproduzir ali para o público esses conflitos internos. No caso do Santo Guerreiro, essa coisa entre ele era um cavaleiro romano, né, e ele tinha essa coisa do cristianismo, né? Então você tem esse conflito interno, quer dizer, um homem em conflito interno também. Quem leu o primeiro livro, como na tradição, é a história da mãe dele, que é uma jovem cristã, e o pai dele, que é um cavaleiro romano, né, da religião pagã. Ele venerava Mitra, Marte, Júpiter, esses deuses romanos, e a mãe dele, mãe de São Jorge, era cristã. E essas duas coisas, quer dizer, essa vontade de batalhar do pai, que era um guerreiro, conflita um pouco com essa bondade dele, né? com essa caridade que ele tem, que veio da mãe, né? Que ela era cristã. Isso inclusive, aí eu trouxe, está nos livros, né? Mas isso eu trouxe da tradição também, da lenda da tradição, né? Que contava essa história. Ele era filho de um oficial romano, e a mãe dele era cristã e tal. Então, você também trabalhar os conflitos internos, você também trabalhar os conflitos externos, você também trabalhar os conflitos internos, é muito importante para você desenvolver o personagem. Porque outra coisa para se criar um bom personagem é o conflito, como eu falei, e outra coisa, dois pontos. Isso, fazer ele sofrer, e também o personagem você conseguir desenvolver essa empatia com o personagem através disso. E a motivação, qual a motivação do seu personagem? Quer dizer, qual é a motivação dele? Você tem que sempre pensar nisso, eu acredito. Tá? Você tem que, sempre quando você cria um personagem no cinema, eu acho que inclusive tem aquelas fichazinhas, né? Qual é a motivação? Por que esse cara está nessa história? O que ele quer? O que ele busca, né, cara? Eu não vou dar nenhum spoiler, né? Mas assim, a própria tradição de São Jorge fala que o pai dele foi morto, e ele foi encontrar com o imperador para se tornar um cavaleiro, como o pai e tal, enfim. E aí vocês vão ver qual é a motivação dele, é mais ou menos. Então, ter uma motivação, ter um objetivo, claro ou menos claro, eu acho essencial para criar um bom personagem. Eu não sei se eu estou falando, está sendo muito interessante, se a galera. Tem muita gente que gosta de escrever, acho que para quem curte essa área de escrita, até para quem é leitor, eu acho essas coisas muito legais a gente pensar, né? Enfim, não sei quantos caras aqui, galera que tem essa vontade de escrever um livro, de escrever texto, uma história, mas é um assunto que eu gosto bastante de conversar. Eu acho que de qualquer forma todo mundo precisa saber contar algumas histórias. Eu acho que quase toda profissão hoje em dia. Sim. Então também acaba sendo importante. Eu acabo sempre levando o papo para esse lado da literatura, né? Uma coisa naturalmente que faz parte da minha vida. Não sei se tem alguém que me acompanha também no Telegram, nós temos aí o mini pod literário, que a gente sempre, diversos assuntos, o pessoal lá joga diversos assuntos para a gente comentar, a gente acaba levando sempre um pouquinho para o lado da literatura. E aí é uma coisa que fica desassociada, assim, um pouco das nossas conversas, né? Porque eu vivo isso todo dia. Hoje, infelizmente, graças a vocês que estão aqui, não é para puxar saco, não. Eu consigo viver de literatura, vocês que me prestigiam, vocês que compram meus livros, vocês que vêm aqui, no meio do feriado para encontrar comigo, graças a vocês eu consigo viver de literatura. Então, e aí eu respiro isso todo dia, né? Eu escrevo todo dia. Agora eu não estou escrevendo porque eu estou fazendo todo o trabalho de divulgação, de lançamento do livro, mas o meu dia a dia é escrever 8 horas por dia. E, enfim, aí eu sempre levo um pouco para esse lado da literatura. Isso dos personagens, só para voltar um pouquinho, no cinema a gente tem muito a questão que um exercício quando você faz oficina de porteiro, que é o terapeuta do personagem. E aí você faz como se você fosse o terapeuta do seu personagem, o que ele falaria para você tentar descobrir motivações, né? Então Isso é muito importante, especialmente em diálogo, né? Você tem que pensar como é que não dá para você planejar um diálogo. Você tem que colocar o diálogo na mesa, escrever e sentir como é que o outro responderia aquilo. Né? Isso vai ser uma troca. O diálogo você não tem como planejar no roteiro, por exemplo, que você prepara uma escaleta em termos de cinema, né?
O diálogo tem que ser feito na hora, porque para ser verdadeiro, eu tenho que falar uma coisa que você tem que responder segundo a personalidade daquele personagem, segundo o momento, segundo, senão vai ficar um diálogo robótico, e aí ninguém acredita. Então é interessante que é isso, né? Quer dizer, você entendeu o personagem, a coisa da terapia e tal, o personagem tem uma voz. É por isso que às vezes quando você vai começar a escrever, eu não consigo parar e escrever em 10 minutos, tem que ficar concentrado um pouquinho para poder escrever, porque é o momento que você quase que está baixando um santo ali, está entendendo? Uma coisa meio esquizofrênica mesmo. Você está incorporando os personagens, né? Vamos dizer assim, né? Grosso modo, né? Porque você tem que entender como é que estão na cena que você está escrevendo, tem que entender como é que é cada um daquele personagem. O São Jorge, né? O Georges, ele é diferente do pai dele, da mãe dele, que seja de um outro colega da escola, ou qualquer coisa que seja, ou do Constantino, que é o imperador, eles são diferentes. Você tem que entender cada um deles para que essa conversa fique verdadeira, porque senão você vai fazer personagens que são sempre iguais, né? E aí vai ficar uma coisa que talvez não seja tão envolvente a história que você vai criar, que você vai pensar. Queria entrar um pouquinho ainda mais nesse processo de escrita, porque você falou hoje, né? Você escreve mais de 8 horas por dia. Como criar essa disciplina? Acho que é uma pergunta importante, pensando que hoje em dia muitas pessoas querem ser escritores ou roteiristas, enfim, e só que tem outros trabalhos, porque a gente sabe a dificuldade que é e tudo mais. Como que é criar essa disciplina? Porque a gente conversou mais cedo, né? Você fala, tem que escrever todo dia. Então, assim, é realmente muito importante isso, mas você acha que, como que é possível, de fato, ali, juntar o seu cotidiano, a sua vida profissional, pessoal e tudo, e ainda escrever, e como criar isso, assim? Se você escrever um pouquinho todo dia, não precisa ser uma página, você pode escrever um parágrafo por dia, e você se manter conectado com aquele texto. Eu acho que isso é essencial. E também, não se preocupa, vou falar uma coisa polêmica aqui, tá? Não se preocupa tanto com a qualidade. Calma, a qualidade é importante, mas se você ficar paranoico, cara, eu vou ter que fazer o melhor parágrafo da minha vida e tal, você não vai escrever esse parágrafo, entendeu? Lembra que você vai ter a oportunidade de reescrever isso. O que está escrito no computador, ali no teu Word, não está gravado na pedra. Você vai poder voltar. Então o cara fica, fica aquela página em branco. Poxa, caramba, eu não estou conseguindo pensar, mas, cara, escreve essa parada. E aí você, né, vai ver que as coisas vão fluir, né? Vai ficar ruim? Vai. Mas aí depois você conserta, entendeu? Esse que é o negócio. É assim que você, eu acho, né, sei lá, minha experiência, tá? Você pode até pensar de outra maneira. Mas eu acho que é assim que você vence a procrastinação, porque senão você tem escritor que fica 10 anos com a página em branco sem conseguir colocar uma palavra. Né? Cara, não pensa, escreve. É um pouco polêmico, aí você fala, mas você tem que escrever de qualquer maneira. Não é bem isso que eu estou falando. Entenda o contexto do que eu estou dizendo, entendeu? Mas aí você escreve, depois você volta, você conserta, você modifica, melhora. Mas se você não escrever pelo menos uma primeira vez, você nunca vai ter nada para trabalhar. Faz sentido o que eu estou falando? Entendeu? O negócio é esse. Então, eu acho que pelo menos eu trabalho assim, né? E por isso eu reescrevo meus livros aí pelo menos umas 10 vezes. Quando eu escrevo um parágrafo, um capítulo pela primeira vez, normalmente fica bem ruim. Eu não estou falando isso para parecer humilde, não, porque fica mesmo, fica ruim. Só que a diferença do profissional para o amador é que o amador vai olhar aquele texto e vai falar, ficou ruim, não vou mais trabalhar naquilo, vou jogar fora e tal. O profissional, ele como um trabalho, ele vai dizer, não, ficou ruim, beleza. Vamos consertar isso, vamos trabalhar? Vamos trabalhar mesmo, né? E aí você vai, modifica, mexe, até ficar uma coisa minimamente razoável. E também não pode ter os exageros, né? Também tem uma hora que você tem que entregar, né, o escrito, né, para a editora, porque senão você vai ficar trabalhando também nele há 10 anos, sei lá, sabe? Tipo, tem história do Tolkien lá, que parou os seus anéis por 7 anos e tudo, que não tinha prazo para entregar para a editora, no caso ali, né, nos seus detalhes exatos, mas também, né, enfim, realmente você tem que também, uma hora você tem que né, entregar. E aí você enfim, tem que fazer isso para você ter alguma coisa. Mas é basicamente isso que eu penso, e não acho que seja também uma regra, tá, pessoal? O que eu estou falando aqui é minha experiência só.
É princípio, né? Você segue se você quiser, mas não precisa ser uma regra. Eduardo, e quando você está escrevendo, você pode até exemplificar com o Santo Guerreiro. Teve a ideia, ok, tudo certo ali com a ideia, mas e o processo de escrever mesmo? Você faz uma preparação, vamos supor, de estrutura narrativa, você cita a jornada do herói, você tenta organizar a sua história dentro daquilo ou não? Primeiro você faz a pesquisa, e depois você vai para essa parte de estrutura e depois começa a escrever ou não? Como que é o seu processo de fato de construção dessas histórias? Eu faço toda a pesquisa, depois eu crio um roteiro, né? Tentando ser mais detalhado possível, dizendo que vai ter em cada capítulo, no capítulo 1 vai acontecer isso, capítulo 2 vai acontecer aquilo. Eu tento criar todo esse roteiro justamente para não me perder, porque senão você... de novo, isso aí é a minha experiência, galera. Tem gente que escreve sem planejar nada, tá tudo bem também. O Jorge Amado fazia isso, por exemplo. Então quem sou eu para dizer que o Jorge Amado está errado? Não está errado, né? O Stephen King também, né? O Jorge Martin também é um cara que não planeja muito, né? E ele se chama de escritor jardineiro, né? Ele coloca lá uma sementinha e espera brotar, né? Mas eu não consigo fazer isso, eu preciso saber justamente tudo que vai acontecer, ter todo o mapa do caminho, porque senão o que acontece é que se você não tiver isso delineado, você acaba se perdendo. Eu acabo me perdendo, né, e não consigo chegar até o final. Então, para você chegar até o final, você tem que ter um mapa do caminho. Claro que é como você viajar, você tem um roteiro de viagem. Mas se você achar que choveu, por exemplo, você pode cancelar o programa e você vai no museu, em vez de ir no parque, sabe? Conforme a situação, pode funcionar. Mas você tem que ter, eu acho que você tem que ter pelo menos um roteiro para você não se perder. Isso é verdade também, quando eu falo com meus amigos humoristas, né, show de humor, né, você tem que ter as piadas, você tem que ter as piadas escritas, né? Aí quando você vai ver um stand-up comedy, parece que o cara está falando da cabeça dele, não parece, né? E às vezes ele improvisa, é verdade, mas ele escreve as piadas antes, porque ele pode improvisar, porque já tem aquele arsenal de piadas que estão escritas, né? Se ele fosse na cara e na coragem, só no improviso, provavelmente ele ia se perder. Está entendendo o meu ponto? Então, assim, você tem que ter está guarnecido por aquele arsenal ali de teu roteiro, para você poder até improvisar, se você quiser. Você pode improvisar um pouquinho e tal. Como eu disse, especialmente diálogo, você não tem como colocar no roteiro, mas é bom, eu só consigo iniciar uma jornada, uma navegação, quando eu já sei qual é o final. Qual é o meu destino? Vou chegar em tal lugar, né? Especialmente, acho que o final, pelo menos, você tem que saber. Mas insisto, isso é só uma coisa minha. O Stephen King tem um outro método que tem nada a ver comigo. Aliás, acha que quem escreve da maneira que eu escrevo não está com nada. Você já leu o livro sobre a escrita dele, do Stephen King? Cara, é muito legal. Ele conta você leu, né? Conta toda a história dele, é muito bacana, né? Ele fala um negócio de encontrar o fóssil, né? Que ele fala, lembra disso? Arqueologia, né? Ele encontra um pedacinho do osso e vai escavando sem saber o que ele vai encontrar embaixo. E é assim, o cara vai desenvolvendo história sem saber o final. Se você conseguir escrever assim, beleza. Mas se você está com dificuldade e está se perdendo ao longo da história, eu humildemente recomendaria você traçar um roteiro antes, mesmo que você esteja escrevendo um texto de 10 páginas, que seja, né? Não precisa ser um romance, mas para você saber onde você vai terminar, os pontos principais, os pontos chaves daquela história. É assim que eu estruturo, para ter uma noção, porque, assim, as minhas histórias são muito longas, né? O meu livro mais curto, acho que foi o Herdeiro de Atlântida, que tinha 400 páginas e tal. Então, assim, um pouquinho menos, talvez, mas esse era um livro longo. Então, se eu não me organizar, eu não sei, eu me ferro um pouquinho. Então, tem que... é assim que eu me organizo. Ainda mais se você pensa histórias com flashbacks também, né? Aí fica mais difícil mais ainda. complicado ainda, né? Para você organizar. Eu também tenho meu roteiro aqui, tá? Mas eu também estou improvisando de vez em quando, vou improvisar agora. Se quiser, inclusive, depois abrir uma pergunta da galera. Vamos abrir uma pergunta. Vocês já estão convidados aí para conversar com a gente. Já pensem já umas perguntas, se quiserem falar. Se quiserem contar uma piada, que não seja tão. Mas tem que ser piada boa, não as piadas que eu conto no Netcast que são ruins, né? Está liberado. Continue, por favor. Daqui a pouco a gente vai passar o microfone aí para o pessoal fazer as perguntas. Eu ia te perguntar, você falou da questão de roteiro de viagem. Como que as viagens também, sei que você tem uma relação próxima também com viagens,
Como que você acha que isso, né, também adoro viajar e tudo mais, como que isso influencia primeiro, acho que nesse seu desejo de contar e criar histórias, e também hoje em dia na concepção dessas narrativas? Cara, eu poderia dar muitos exemplos, mas eu digo o seguinte: a viagem é importante você sair do seu lugar onde você está e você enxergar o outro com uma certa até humildade, entendeu, cara? Quando você vai para um outro país, ou quando você vai para uma cidade por outra, você tem uma cultura diferente. Você, de repente, fica precisando de uma ajuda para encontrar um local, até você desce do pedestal, você está no teu zona de conforto, então beleza, né? Aí quando você vê como é que outras pessoas se comportam e é diferente de você, né? Às vezes você tem uma outra visão da coisa. Isso é essencial. Para você escrever, você tem que ter uma visão indulgente do mundo. Porque, por exemplo, você tem que entender, por exemplo, a cabeça de pessoas, não é o caso, tá? Mas assim, de pessoas que são muito diferentes de você, para você escrever. Até de pessoas, inclusive, que têm motivações vis, né? Você vai escrever sobre vilões, né? Você tem que fazer bons vilões. Se não tiver um bom vilão, não tem um bom herói, né? São os vilões que dizem que são os vilões que fazem o herói, né? A sombra, né? É o que, quanto mais forte o vilão, força o herói a ser mais forte, né? Você tem que ter um bom vilão para fazer com que o herói se sobressaia, né? Então, assim, eu tenho que entender a cabeça de todo mundo. Então, eu poderia falar muitas coisas aqui, detalhes que tem indicado viagem, tudo, mas acho que realmente o principal é isso: você sair da sua zona de conforto. Cara, você não for viajar para o exterior, não, você vai para outra cidade, né? No Rio, por exemplo, eu vou para uma cidade do interior do Rio, a cultura é outra, tem outro ritmo, outra velocidade, né? A cidade grande é muito veloz, muito rápida. A cidade do interior, as pessoas te cumprimentam na rua, essas coisas que são simples, né? Mas você tem que, enfim, sair dessa zona de conforto, porque imagina um escritor que só conhece uma realidade dentro da casa dele. Pô, né? A gente tem que conhecer pessoas diferentes, né? Às vezes até um bairro da cidade já é uma experiência diferente, né? Então isso tudo... Claro. Eu poderia falar várias coisas, mas acho que realmente o principal é isso, né? Eu viajei muito, tive essa oportunidade quando era mais jovem, até de viajar para o exterior. E aí você vê que as culturas são outras, né? Como é que as pessoas lidam com várias coisas, encaram as religiões, a vida, sabe? É diferente. E eu acho isso bacana, eu acho isso bem legal para a carreira de escritor, você ter essa pluralidade assim, de ideias e tentar ver lá e não ficar só no seu universo, né? Ótimo. Mais duas perguntinhas eu vou abrir para a galera, tá? Vamos lá. A primeira delas, a gente sabe que você também tem uma presença digital muito forte, né? Então a gente já escutamos vários Nerdcasts, tem o seu canal no Telegram, quer divulgar ele para o pessoal, eu já faço parte. Tem tatu.me/Eduardo Spor, que já está até no automático. Parece que é uma coisa falando, né? Muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho, Eduardo, sobre como que isso tudo, né, contribui de fato para o sucesso das suas histórias literárias, né? Porque a gente sabe como que para um escritor mais independente, um escritor que está começando, né, muitas vezes a internet acaba, né, a sua história nasce primeiro na internet para depois ir para a literatura. Queria saber como que você enxerga esse cenário, assim, essa junção, porque por muito tempo a gente via a internet como rival ali das outras mídias, das outras plataformas e canais, né? Então acho que hoje em dia é importante a gente integrar isso. Eu queria saber a sua visão sobre isso. A internet é mais a oportunidade que a gente tem de se comunicar com os leitores, né? Que os leitores se comunicarem com os autores, né? Eu acho que isso quebrou barreiras aí, né? Eu tenho uma historiadora chamada Mary Beard, que é muito legal, é uma maior historiadora de Império Romano que tem. E aí eu fiz uma pergunta para ela no Twitter, cara, não é que ela respondeu, cara? Aí inverteu a história, né? Não estou me colocando como leitor, né? Tipo, ela é uma historiadora lá que é considerada hoje referência. Mary Beard, eu chamo ela de Maria Barbuda. E aí ela é uma historiadora britânica. Cara, tem vários livros que saíram do Brasil também, sobre Roma Antiga e tal. Porra, sabe tudo. E aí eu fui fazer uma pergunta para ela, eu fiz algumas coisas para ela no Twitter, e ela responde, cara. É incrível. E aí aproxima a gente, né? Muito legal mesmo, assim, muito legal, enfim. E aí falo por e-mail também, falo com outros historiadores, a galera realmente tem essa coisa de interagir. Então a internet se aproxima, né? A gente, que no caso, visão do autor, né? O autor fica lá escrevendo, muito solitário, e quem vai ler
aquele diacho ali, né, cara? Pô, você acha que ninguém está lendo. E aí, quando você vê que as pessoas estão lendo o teu trabalho, estão gostando, isso é fascinante, né? E do ponto de vista do leitor, é isso, você poder ter contato com essa pessoa que escreveu um livro, né? Enfim, aí estou me limitando à literatura, que é minha área, né? Mas aí você pode falar de qualquer artista, de qualquer personalidade, então eu não vou entrar nisso, minha área que é literária, né? Você poder ter contato. Então a internet permitiu isso. Enfim, e eu acho que isso é importante, essa divulgação, quando tem lives, né? Apesar de que eu gosto muito do evento presencial, eu gosto muito de estar com vocês aqui, mas as lives também, assim, também são legais, por um certo ponto, porque o cara que está no Japão, por exemplo, não tem nenhuma barreira disso. Pô, os podcasts que eu gravo, eu gravei um podcast que literalmente os caras são do Japão, brasileiros, já matou lá, né? Barato, a gente até teve que acertar o horário, porque lá, eu só posso gravar depois das 8. O cara pode ser um pouquinho antes, porque 8 horas é a hora que eu saio do trabalho. O trabalho dele lá é 8 da manhã. Então, engraçado, né? Interessante o negócio. Enfim, o bacana é isso. Tem algumas histórias nesse sentido aí. A internet é bacana nessa aproximação. Eduardo, você é referência para muita gente que está aqui. Aí eu queria te perguntar sobre as suas referências. Assim. Como escritor, eu acho que, claro, né, como ser humano também você pode citar, mas mais da parte profissional, autores, autoras, obras, filmes, às vezes, não sei, queria que você comentasse um pouco sobre isso, para que também quem te enxerga como referência busque as suas referências também, que eu acho que é sempre bom. Pô, cara, tanta coisa. Na parte da literatura, na parte de escrever, nem tem muito a ver com o tema, né? Por exemplo, Stephen King, tem o Ken Follett, Andy Rice. No Brasil tem o H.P. Lovecraft, Robert Howard, Tolkien. Aqui no Brasil tem o José Louzeiro, que é um grande escritor, que foi meu mestre de literatura, de escrita. Você tem todos esses caras, né, os clássicos, como Machado de Assis, Rubem Fonseca. No Brasil o que a gente tem de escritor no Brasil é uma coisa impressionante, fascinante, né? Eu poderia falar muito disso aqui. Mas no tema assim, tipo assim, por exemplo, na coisa mais dos anjos, dos santos, eu gostava muito dos quadrinhos da Vertigo, né? Do Preacher, por exemplo, né? Gostava dos Cavaleiros do Zodíaco também, que não tem nada a ver com essa história, mas eu acabei trazendo, né, essa coisa do combate, coisa toda, tudo. Enfim, tem muita coisa, sei lá, a gente acaba se perdendo, porque sempre a gente faz essa referência, a gente acaba depois sempre lembrando de alguém que você deixou de fora, né? Mas tem muita coisa para falar aí. E é uma mistura, né? Só quero dizer que a gente sempre traz coisas de outras mídias, né? Você pode escrever, claro, eu trabalho com a mídia literária, mas eu trago muita coisa também do cinema, das HQs, dos animes, né? Isso é muito importante. Mas também é importante você saber trabalhar o pensar literário, isso é importante também. Né? Não adianta você querer, na literatura, rivalizar, por exemplo, com o cinema. A literatura tem pontos fortes e pontos fracos, no sentido assim, de que o cinema tem pontos fortes e pontos fracos. Cada mídia tem o seu potencial. Né? Por exemplo, no cinema você não consegue entrar na mente do personagem. Mas que você força, colocar lá uma coisa em off, uma fala em off. Força um pouco a barra, vai. Dá para forçar a barra, mas na literatura você consegue saber o que o personagem está pensando, o que ele quer e tudo. No cinema você não tem isso. Mas na literatura você não tem, não ouve as músicas, né? Você tem que imaginar e tudo. Então cada mídia tem o seu forte e o seu fraco, né? A gente tem que saber, quando você escreve, tem que saber pegar o potencial, né, de no caso da literatura, né, saber trabalhar isso, né? Eu sempre puxo sardinha para a literatura, eu acho que a mídia é mais legal, mas aí cada um pode discordar, enfim. Eu acho a leitura um negócio incrível, porque é um jogo, né, de leitor com o autor, né? O autor, na realidade, ele só te dá umas ferramentas que você monta na tua cabeça. Você pode chegar e falar, olha, eu imaginei um personagem totalmente diferente do que o autor descreveu. Tá ótimo, então você pode fazer isso, né? Você faz isso e você segue com aquelas ferramentas ali. Eu acho realmente, eu sempre vou puxar a saída da literatura. Muito bom. Eu vou puxar para o cinema, mas eu também tenho o meu processo de escrita, também sou fã de literatura. E perguntas, pessoal, quem quer começar perguntando? Não sei se o microfone está rodando. Já.
ou é o meu mesmo que vai? Então, enquanto ela vai ter uma última pergunta, Eduardo. Depois de Santo Guerreiro, já tem planos ou não? Passo de cada vez. Santo Guerreiro 3, entendeu? Nem não ser o segundo, mas vai avaliação o terceiro. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Beleza, cara. Fala teu nome aí. Meu nome é Lucas. Primeiramente, muito prazer estar aqui com você. Eu queria perguntar sobre a parte histórica dos seus livros, que tem muito conteúdo disso, tanto na saga de Eric quanto no Santo Guerreiro. Tá meio cortando o áudio dele. Não sei se... É a parte histórica que você está falando, né? Sim, questão em relação à parte histórica dos seus livros. Como é que você faz? Você conta um pouco como funciona a sua preparação para escrever o roteiro, sobre a elaboração do personagem. Queria saber como é que você faz, como é que é a preparação para a parte histórica. Se você pesquisa por livros, você tira um período para assistir vários filmes sobre o período histórico que você vai relatar, ou se você faz viagens também, se você visita alguma região específica no local para ter inspiração, e isso. Beleza, até sem o microfone eu escuto melhor. Bem perto aqui, né? Mas tudo, cara, tudo. Eu costumo, as pesquisas eu costumo dividir em 3 níveis, né? Primeiro nível mais superficial, você procura artigos pela internet e tal, mas isso não basta, porque a internet está cheia de coisa errada. Aí você tem que ir para os livros, né? Aí você estuda nos livros. Aí você tem que ler os livros todos, né? Você não vai ler um capítulo, ler um artigo, você tem que ler os livros todos, né? Eu acredito. E depois, se você tiver a oportunidade de viajar para os locais, melhor. Se não tiver, você não pode se paralisar por causa disso, né? Meu primeiro livro, Batalha do Apocalipse, eu falei sobre Israel, aquela parte da Terra Santa. Eu não podia ir para lá, não tinha dinheiro para ir para lá, só foi depois, só que eu me virei. Na época não tinha como Street View, cara. E aí eu não tinha isso, né? E aí eu lembro que eu encontrei uma enciclopédia em carta, em CD-ROM, lembra disso? Tinha CD-ROM de enciclopédia? Enciclopédias em CD-ROM, em CD. E aí tinha as visões panorâmicas, né, de 360 graus, coisas que hoje em dia se encontra no Google. Fácil, na época era difícil. Li guias de viagem, tudo, enfim, você se vira. Mas eu faço essas três, quando eu posso, essas 3, pelo menos as 2 primeiras são importantes. Uma visão geral, primeiro até começando ali pelos artigos e tal, depois essa parte de como eu falei, ler livros, e insisto, tem que ler o livro inteiro, não dá para ficar na superfície, tem que ler tudo, vários livros, né, que você está falando de pesquisa histórica, e isso também os filmes para você ter até uma visão, né? O filme você consegue ter, se não for bom, você consegue ter excelentes referências visuais. Em termos de Império Romano, eu estou até para fazer um artigo sobre isso, escrever um artigo sobre isso, botar lá no meu site. Quais são as referências, né, que você pode encontrar? Por exemplo, tem aquela série Roma da HBO, que é excelente, né? Aí tem um monte de filme bacana, o próprio Gladiador, por exemplo. Tem um filme antigo dos anos 60 chamado Declínio e Queda do Império Romano. Um filme antigo, acho que Queda do Império Romano, Qual é Guinness, dos anos 60. Cara, que é muito bom o filme também. É o único filme que mostra o Senado romano como ele é, porque a galera confunde, né? Tinha o Senado republicano, desculpa, o Senado imperial. O Senado romano tinha o Senado imperial, o Senado republicano e o Senado imperial. Eram 2 lugares diferentes. Depois que virou império, o Senado foi para outro lugar. E aí tem gente que faz filme sobre o Império Romano e mostra o Senado como se fosse o Senado republicano. É coisa bem de maluco, mas se você vai escrever, você tem que ser fiel, historicamente, né? Então esse filme, por exemplo, mostra esse Senado imperial como ele era mesmo, né? Então, assim, é muito bom para você ter essas referências visuais. Hoje em dia também, né? Assim, acredite você, o próprio YouTube tem canais muito bons de história, muito bons mesmo, sabe? De historiadores sérios, sabe? Que pegam, fazem diagramas, e também é bem legal para você estudar, é muito interessante. Então você tem muitas referências que você pode seguir, mas é bom você ter uma pesquisa histórica que seja sólida, né, para você poder escrever. É assim que eu trabalho, mais ou menos, né? E aí também a pesquisa ela é boa porque ela te dá combustível. A pesquisa não é só para você
descrever uma cidade, por exemplo, de forma perfeita. Não é só isso. A pesquisa também te dá, é bom que você faça antes de escrever o roteiro do livro, que a pesquisa também te dá o combustível para você criar a trama. Quando você descobre alguma coisa, algum fato histórico interessante, você pode colocar esse fato na trama, né? Que aí fica bacana também. Então, assim que eu trabalho as pesquisas históricas. Tanto nos dois livros, nas duas séries, né? Beleza? É isso? Vamos lá, qual é o próximo pergunta? Meu boa tarde, Diego Medeiros. É a quarta vez, acho que eu venho que eu participo da palestra sua. A pergunta... Acho que fica mais fácil ele falar assim no microfone, né? Se ele levantar, não, estou tranquilo. Fique à vontade aí. Essa batata frita aí, não tá lá. Primeiro, apresentar Diego Medeiros, deve ser a quarta vez já que eu venho na palestra sua, das outras vezes fui lá no Rio. A pergunta é sobre estruturação. Você falou que o Santo Guerreiro, a princípio, era para ser um livro só. À medida que você foi desenvolvendo ele, viu que não ia caber só em um volume. Na estruturação dele, de capítulos, igual a pergunta que estou fazendo, pode me ajudar um pouco no livro que eu estou escrevendo. Você vai estruturando os capítulos, fazendo um resumo deles, e aí quando, pelo tamanho que você viu que não ia caber de um jeito, ou qual outra maneira que você faz para estruturar as suas histórias? Não, o capítulo é engraçado. Não sei, assim, eu acho que eu já vou com essa mentalidade. Meus capítulos agora eles são curtos, né? Como você pode ver, como você deve ter lido. E é uma coisa agora meio instintiva, sabe, cara? Eu já vou e eu consigo encaixar, consigo pensar num capítulo de um tamanho X. Meus capítulos geralmente, presta atenção no padrão, não são longos, eles têm mais ou menos duas ou três cenas, né? Quando no meio do capítulo ele pula a linha e vai para outra cena. Tá entendendo o que eu estou falando? Aí você vai perguntar, como é que eu faço isso? Hoje em dia é meio instintivo. Eu acabei descobrindo que isso acabou sendo, acho que bom para o leitor, porque o capítulo não é tão grande, não fica tão cansativo de ler, e também é bom para mim, porque eu trabalho um capítulo por semana, entendeu? Não sei como é que eu cheguei nesse negócio. Acabei, né, tentativa e erro, então eu trabalho um capítulo por semana. Os capítulos posso dizer que tem 10, 15 páginas, enfim, por aí. E aí eu trabalho por semana. E aí chego na segunda-feira, escrevo o capítulo todo e tal. Aí chego na terça, vou reler e começo a suar de desespero. O capítulo está muito ruim aqui. Está muito ruim. Aí, terça-feira, eu desespero, né? Desesperado. Aí dá aquela crise toda e tal. Aí na quarta, na terça eu vou tento reescrever, melhora um pouquinho. Na quarta já não está tão ruim, assim já está melhorando um pouquinho, aí eu dou um gás, eu melhoro o capítulo. Na quinta e na sexta eu reviso, e no sábado eu preparo o que vai vir para a semana que vem. Mais ou menos isso, seria uma semana típica minha aí. É isso, cara, como eu cheguei a isso, foi um instinto mesmo. Para isso eu preciso de muita prática, né? Você escreve todo dia, você acaba chegando de uma maneira que você cria o próprio método de trabalho, né? Eu acho que é importante cada escritor criar um método que se sente mais confortável, né? Você pode pensar, observar o método de escritor X, Y, Z, e você vai acabar chegando num denominador que você acha que fica confortável para você também. É isso, sim? Quer saber? Beleza? Vou tentar que o microfone... Tenta isso, vou tentar. Não consigo o microfone, vira tipo assim um bastão, né? Tá comigo, Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Pode usar o microfone. Acho que é o microfone. Você conseguir uma bola de futebol, aí você dá uma bola para quem for falar. Seria até criativo, né? Pode usar o microfone, assim, eu falo meu nome primeiro, aí eu falo. Mas tentar em posição de voz, assim, igual... Tá, tô te ouvindo. Dudu, em
inicialmente, só fazer uma consideração muito interessante que você falou assim, fiz uma pergunta para Mary Beard pelo Twitter e olha que bacana, ela me respondeu. Eu estou na posição contrária, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo Spohr e olha que bacana, ele vai me responder. Inclusive, isso tem a ver com o assunto que eu vou te perguntar, que eu sei que um interesse muito grande seu, te acompanhando há muitos anos na internet, no Telegram, é sobre o estudo da história romana e especificamente da religião romana. Isso é uma parte importante do livro. Quando eu estava lendo, eu fui percebendo que você deu espaço de ser um escritor de fantasia para um autor de ficção histórica, de romance histórico, né, melhor dizendo. Hoje a gente está insistindo, agora a partir desse livro a gente está começando a falar mais ficção histórica, só para te falar por quê, rapidinho. Porque a gente já botado romance histórico, já está ficção histórica aí na coisa nova. Porque a gente começou a ver que muitas pessoas desavisadas acabam associando romance histórico a uma coisa romântica, tipo romance de época, entendeu? Aí a gente falou, vamos agora mudar para falar de ficção histórica. Não é só uma brincadeira, você fala o que você quiser. Eu entendi o seu ponto. E até você vê em inglês é usado historical novel e historical fiction usa sinonimamente também. Sim. E aí, quando eu estava lendo, eu fui percebendo que apesar de você ter feito esse salto, e certamente Santo Guerreiro não é uma história de fantasia, mas ela é uma história que tem um ar de misticismo muito grande. O mundo que o Império Romano do Leste que o Georgios explora é um mundo que ele não é fantástico, mas ele é muito místico. E eu queria saber se isso é uma consequência do seu estudo da religião romana. Você até já recomendou no Telegram, por causa de um e-mail que eu mandei, modéstia à parte. Você recomendou vários livros que eu já estou lendo, sobre a religião do Império Romano, ou se isso é mais um legado de você ter começado como um autor de fantasia. Cara, as duas coisas, né, eu acho, sabe? Desculpa a resposta ser... Não sei se você fica... Porque tem isso, né, cara? Realmente existiu um misticismo muito grande, né? Você já deve ter ouvido falar que os romanos eram muito supersticiosos, por exemplo, e tal. Por outro lado, de um legado de até de leitor de fantasia também. Então você vê, por exemplo, tem uma cena lá no Roma Invicta, que tem uma torre, né, da Feiticeira Vermelha, né? Que eu me lembro que eu falei, poxa, eu me lembrava não vou dizer que é uma inspiração, mas assim, tem uma história do Conan, que é a Torre do Elefante, né, que ele escala uma torre, mas aí é fantástico, né? Chega lá em cima, encontra uma criatura, tudo, e o George, na verdade, encontra lá um oráculo, né, uma estátua que fala, né, mas a estátua que fala não quer dizer que fale mesmo, né, enfim, aí fica a critério de cada um, né, até essa coisa. Mas o bacana é trabalhar justamente com essa dúvida, né? Que é algo que eu acho que existia bastante na época, né? Para mim, assim, a inspiração total nesse sentido foi as Crônicas de Arthur do Bernard Cornwell. Ele é um cara que ele faz isso magistralmente. Ele, para mim, aquilo foi a referência máxima de como é que ele, que é uma ficção histórica, e ele coloca todos esses elementos de magia, né? O Merlin, por exemplo, é um mago, né? Um druida lá que a gente fala, e aí você não sabe se o que ele faz é um truque ou se é magia mesmo. Tem uma hora que ele faz uma parada e o cara descobre que é um truque. E o cara fala, mas isso não é um mago? Ele fala, isso aqui é um truque, mas não quer dizer que a magia não exista, quer dizer. E aí tem muito da eloquência da pessoa, de você convencer aquela pessoa. Cara, se você for num show de um ilusionista desses hoje em dia top, eles falam que são ilusionistas, não são magos, nem nada. E, cara, tu não descobre como é que o cara fez aquela mágica, cara. Não estou falando dele de Copperfield, que viveu no Fantástico, morando na China e tal. Não estou falando disso, estou falando dos caras top que hoje em dia. Até, já viu os programas? O cara sai na rua. Eu acho que ele morreu. Alô? Ele está ajustando a frequência lá. Ajustando a frequência. Isso. Fazer a propaganda, então, da Frequência X. Podcast dos meus amigos Afonso e Afonso. Vou aproveitar a deixa. Que eu vou lá, inclusive, gravar com eles lá. Podcast sobre alienígenas. Vê se voltou. Oi? Eu acho que...
Alô, alô? Você ligou? Quer trocar comigo? Alô? Não sei se agora esse vai funcionar. Os nossos amigos aí da plateia. Bom, então, o Bernard Cornwell, cara, ele é muito fera nisso. Então, isso foi a minha referência, né? Para tratar isso, né? E era assim que funcionava mesmo, né? Assim, eles acreditavam muito, né? Nos deuses, nos oráculos, né? Os oráculos que era você fazer uma pergunta para você saber o seu futuro, né? Não se fazia nada sem você consultar algo, que chamava, que tirava os augúrios, né? Então, e aí eu tinha que trazer isso para o livro também, né? Essa coisa, essa aura de misticismo que tinha mesmo, né? Recomendo mais uma vez a série Roma. A série Roma, ela também é muito legal nesse sentido. Você chegou a ver a série Roma da HBO? Eu cheguei a ver. Vi um pedaço. Cheguei a ver, depois que eu vi que tinha sido cancelado, deu uma desanimada do pai meio na segunda temporada. Ah, não, mas você viu a primeira temporada, Sim, né? sim. Tem uma hora lá que os personagens principais fazem uma besteira e tal, e aí o Marco Antônio fala: peraí, esses caras deixaram o seu inimigo Pompeu escapar, você não vai punir eles? E o César fala: outros homens eu puniria, mas eles descobriram a minha área que estava perdida. Então esses caras têm deuses poderosos no seu lado, então eu não vou desafiar os deuses. César falando isso. Então você vê como é que, né, eles acreditavam nas coisas e tudo. Então tem que trazer isso na realidade para você simular a realidade de como era na época. Já temos microfone? Sim, não, talvez, mais ou menos. Não? Então vamos passar a bola aí para alguém. Vamos lá. Aí você escolhe. Boa tarde, Eduardo. Meu nome é Bárbara. Eu vou fazer uma pergunta que pode ser tanto para você, se o Dani quiser também Então ele comentar começa alguma que eu coisa. faço muito aqui. Que na verdade é sobre o storytelling, sobre criar história, até que ponto o clichê te ajuda e até que ponto o clichê te atrapalha, e como fugir do clichê e ao mesmo tempo mesclar isso e fazer com que isso trabalhe a sua história, mas também não fique extremamente previsível, no ponto que, tipo assim, nos 3 primeiros minutos, a pessoa assim, vai acontecer isso, e você chega no final e a pessoa assim, falei que ia acontecer isso. É isso. Vamos lá, trazer um pouquinho para o cinema. Eu lembro quando eu fiz um curso com a Masterclass do Scorsese, ele fala um pouquinho disso. E ele fala muito assim, olha, o clichê, ele é uma coisa que está muito no público, né? Então o público, ele assiste várias coisas, então, né, ele identifica que aquilo é um clichê ou não. E ele fala que ele não se importa tanto com isso porque é uma questão de muito da coerência dos seus personagens e das atitudes deles, sabe? E eu concordo um pouco com isso também. Eu acho que se o seu personagem ele está tomando uma atitude ou está acontecendo alguma coisa que faz sentido dentro daquele universo, dentro do histórico dele, sabe? Eu não vejo como um problema. É claro, a gente já tem, né, as nossas inspirações. Eu gosto muito de falar que quando você está assistindo um filme, e eu acho que serve também para quando você está lendo um livro, a sua percepção, a sua experiência com aquela história vai ser a junção daquele livro com todos os outros livros que você já leu e com as suas experiências pessoais, sabe? Então, é muito difícil, eu acho, às vezes, você definir um clichê, porque acaba sendo algo muito particular, sabe? Então, eu sempre tento, quando eu estou dando alguma oficina, eu falo assim, olha, isso aqui é coerente com os seus personagens, isso é coerente com esse universo, então, a partir disso, segue essa linha. Lá na frente, aí o Eduardo falou muito bem sobre reescrita, né? Lá na frente você vai pegar aquilo ali para ler de novo, se você fala assim, poxa, isso aqui eu já vi isso aqui umas 100 vezes. E se isso te incomodar, provavelmente isso vai incomodar também outras pessoas, sabe? Então, eu não venho tanto da literatura, por mais que eu tenha meus livros publicados, são crônicas e contos mais curtos, né? Mas quando se trata de roteiro, eu acho que é muito sobre isso. Você ter também uma certa... ser fiel a quem o seu personagem é, sabe? Eu acho que isso é importante. Eu não me preocupo tanto assim também. Uma coisa que você concorda plenamente porque acho que se trata mais de... Você sabe que no final, sei lá, o herói, o protagonista, vai triunfar de uma forma ou de outra. Mesmo que seja um herói trágico, possa morrer, mas ele triunfa naquela demanda dele, né? Mas se
Você pode entender talvez isso como um clichê, né? Você sabe o que vai acontecer. Mas a questão toda não é o que vai acontecer, é como vai acontecer. Eu acho que isso que é o mais importante. O clichê, eu acho que ele existe quando esse como acontece, ele é mal feito. Aí você fala, puta, cara, tá muito clichê e tal, né? Não é o que acontece, mas o como acontece, né? essas etapas. E aí, considerando isso, você pode utilizar, por exemplo, fórmulas de roteiro, tal, sem problema nenhum. A fórmula de roteiro, seja de escrita, ela é uma ferramenta, né? E aí quem vai fazer a obra é sempre o artista, sabe? Como você pega a ferramenta de marcenaria para fazer uma cadeira, né? Pô, o cara pode fazer uma cadeira tosca, comendo serrote, comendo uma lixa, ou pode fazer uma obra de arte. Então, essas ferramentas de roteiro, essas formas de roteiro, enfim, coisas que existem, eu acho que são legais, mas assim, são essas justamente ferramentas. E aí tem que entrar o fator humano. E aí para você surpreender, é isso, né? Como é que você vai, enfim. Então, eu não sei, assim, né? Clichê para mim é isso, quando você acaba não conseguindo ser bem sucedido na maneira como você cria a sua história, essas passagens da história e tal. Como é que o vilão vai vencer, como é que o mocinho vai vencer o vilão, como é que o herói vai vencer o vilão, né? Então isso, o como é o que o artista tem que trabalhar, eu acho, sabe? Mais um aí? Meu nome é Davi, e eu acompanho um pouco mais a parte do universo que você criou ali na Tetralogia Angélica. Até curiosamente eu mestrei no RPG esse final de semana do Sombras do Abismo, e eu queria migrar um pouquinho para esse ponto da conversa e perguntar um pouco da sua relação com os RPGs e se você tem alguma dica de escrita para história mais voltada para essa área, porque eu estou usando o universo expandido para começar uma campanha agora e seria bem útil. Não, a minha relação com o RPG é total, né? Os livros surgiram a partir de história do RPG, que eu jogava. Eu já escrevia, né? Eu comecei a escrever antes do RPG. Mas o RPG me deu uma base, assim, para contar histórias, para criar histórias. Eu acho um hobby incrível, né? E só antes de poder jogar pouco hoje em dia. Assim, ainda jogo, mas jogo pouco. E adoro, cara. Então, se fala de RPG, até eu sorrio assim naturalmente, que é uma coisa bacana estar com os amigos e tal, né? Aí você pede dicas assim, que é de mestrar um jogo ou de escrever suas histórias, escrever a partir das histórias do jogo. Uma dica que você conseguir dar nesse jogo já é ótimo. Não, eu acho que para você dirigir RPG é diferente, né? Porque você tem, claro, você escreve, mas só que é diferente da literatura, que você já tem tudo planejado. RPG eu acho que você tem que fazer uma preparação básica. Em vez de fazer, eu não faria um roteiro de RPG, eu faria uma preparação básica, porque tem muito espaço para interpretação. Você tem que deixar os seus jogadores irem pro caminho que eles quiserem, né? Diferente da literatura, que é os seus heróis vão para o caminho que você quer. No RPG não, se você fizer isso, vai ficar um jogo muito chato e pouco divertido. Porque o jogador é que tem que falar, cara, você pode fazer o que você quiser nessa história. É por isso que essa história, o Sombras do Abismo, que foi uma aventura que a gente publicou de graça na internet, ela é perfeita para quem está começando, porque é uma aventura que se passa dentro de uma prisão. Então, se você como mestre do jogo, lê toda a aventura, não precisa decorar, tá, mas tem uma noção, você decora na hora as salas que os caras vão entrar, você está tranquilo, porque o cara pode falar que vai em qualquer lugar, mas ele não pode sair da prisão. Então, por isso que a gente pensou nessa como primeira aventura, para o mestre iniciante, né? Porque o mestre avançado, né? O que acontece é que você vai botar o cara no meio da floresta, numa cidade, que é legal também, claro, mas aí no jogo de RPG, os personagens, eles podem fazer o que quiserem, cara. Um vai na taverna, outro vai na loja de armas, outro vai... Enfim, qualquer coisa que os caras quiserem. Claro que depois de um certo tempo jogando, a gente aprende a fazer isso, né? Mas, de qualquer maneira,
enfim, essa primeira aventura. Então eu queria para começa pequeno, quando você está começando a mestrar e tal, e quando você quiser adaptar para literatura, lembrar que são mídias diferentes. Se eu falar assim, dá para me ouvir? Eduardo, meu nome é Fernanda. Assim. E a minha pergunta é muito sobre o seu processo de criação. Quando a gente estava falando, né, você falou sobre o escritor jardineiro, fico pensando um pouco que a escrita jardinagem, ela gira um pouco em torno também do tempo da semente. Então, ainda que o escritor tenha todas as ferramentas do mundo, aquela semente tem um tempo próprio para germinar. Eu fico pensando, te ouvindo, fico pensando muito sobre, às vezes a escrita impacta, né? E aí quando a gente pensa na escrita jardinagem, às vezes é pelo tempo da semente. Isso, perfeito. Mas aí te ouvindo, né? Achei muito interessante assim, você falando sobre esse roteiro que você cria, né? De saber o que vem em cada capítulo, em cada parte, o que você vai escrever em cada semana. Se existiu, tanto nas suas escritas de ficção histórica ou não, momentos em que você impactou, tanto no roteiro quanto colocando esse roteiro em prática, né? E o que você faz diante de uma história que impera? Pois é, então, justamente eu tinha esse problema antes de eu preparar os roteiros, né? Então, os primeiros livros que eu escrevi, já escrevi dezenas de livros, todos eles muito ruins antes da batalha, né? Porque você vai errando muito, né? Você vai errando para poder acertar, né? E era justamente esse meu problema. Chegava numa parte do livro e aí empacava. Aí eu descobri, aí eu entendi por que eu estou empacando, porque eu não sei para onde eu vou. Esse que é o negócio, entendeu? E a partir do momento que eu desenvolvi esse método, não é que eu desenvolvi, mas comecei a usar esse método de roteiro, eu deixei de ter esse problema, deixei mesmo de ter esse problema. O que, na verdade, o que me empaca, na verdade, o que demora para mim é a parte da prosa mesmo, né? Assim, tipo, será que a prosa está boa? Eu vou reler para ficar claro. Às vezes tem que reler de novo, às vezes tem que, aí depois você reler umas 3 vezes, tem que esperar um tempo, porque você está viciado naquele texto, então você não está mais vendo, mas não está legal, é isso que me empaca. Agora, em questão de história, eu não tenho mais esse problema, porque eu já sei exatamente o que vai acontecer. E aí foi assim que eu desenvolvi. Você falou de escritor jardineiro, achei muito legal o que você falou também, lembrar do escritor jardineiro, que depende do tempo da semente, né? Quem teceu esse termo, o escritor jardineiro, foi o Martin, o George R. Martin. Ele que inventou essa história. Eu sou escritor jardineiro, porque eu coloco lá e deixo germinar. Aí você fica pensando que realmente né? Você falou do tempo da semente, ele está esperando até hoje. Não é uma crítica não, tá, galera? Quem sou eu, né? Não, mas é isso, né, que você falou, né? Não é uma crítica não, por favor, né? Não é disso. Mas não é isso que ele falou, né? Ele falou, eu espero, como você falou, o tempo da semente, né? A semente dele, para os próximos livros que eu estava escrevendo e tal, não germinaram ainda. Talvez germine um dia, talvez não germine, né? Enfim, né? Virou até meio uma piada nele e tal. Mas achei muito legal o que você falou, de esperar o tempo. Você não tem como prever quando é que essa semente vai brotar, né? É isso aí. Então, enfim, mas comigo eu não tenho esse problema porque eu tenho a questão do roteiro. Eu empaco mais nessa questão de prosa. Sabe, será que está bom, será que está claro? Quando a gente escreve, por exemplo, batalha, é difícil porque você tem que falar o nome do personagem várias vezes no mesmo parágrafo, tem que, para não ficar muito, enfim, tem que mudar, né? Você está falando, por exemplo, o oficial, aí depois você fala o nome do cara, enfim, não pode, enfim, tem que escrever de uma maneira que fique, enfim, dinâmico, né? Tudo. Para mim, esse é o maior problema, é o escrever mesmo. Mas em termos de história, eu não tenho esse problema. Obrigada. Não, obrigado a você. Boa tarde. Questão de história romana, você mencionou que você decidiu escrever o Santo Guerreiro na crise do terceiro século. Sim. Teve algum outro período da história romana que pegou nos olhos que você decidiu escrever sobre Roma? Tipo, o Império Romano Oriental, pós-queda ocidental, República? Cara, aí você for ver, tem muita coisa interessante, né? Não só no Império Romano.
O próprio Império Bizantino, que veio depois, ele é riquíssimo, né? Império Bizantino, Império Oriental depois, né? E uma parte fascinante da história romana, que é a mais fascinante, que eu acho, e é por isso que eu não escrevi nesse período, porque tem muita coisa, é justamente a história do César, né? Aquela coisa da queda do Império, queda da República e início do Império. Essa parte aí é fascinante também. Mas a história romana é muito rica, cara. Tem muita coisa bacana, tem a época das guerras púnicas, por exemplo, né? Tem aquela época do gladiador que você vê no filme, que é a época da ascensão máxima do Império. Tem tantas coisas interessantes, tem a época tem as revoltas judaicas que aconteceram também 100 e pouco depois de Cristo. O Império Romano é muito rico, né? Mas se for pensar por aí, também tem muitas fases da história universal que são incríveis, né? Você fala anos 20, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, que eu já escrevi, né? Do Anjos da Morte, Idade Média, tem muita coisa bacana. Do Brasil, né? Grandes navegações, tem cada coisa interessante e tal. Então é uma decisão difícil mesmo. Mas eu escolhi essa parte do Império Romano justamente por também não ter muita fonte, tem algumas fontes, mas tem muita coisa em aberto, aí você pode criar, né? Isso que é interessante também. Mas enfim, eu fiquei até perdido, tem muita coisa bacana. Pessoal, a gente vai para a penúltima pergunta aqui, a última pergunta que me pediram, tá? Por causa do nosso horário. Tá bom. Tudo bem? Vamos ver se eu consigo escutar aí. Vamos lá. Tá, tem que falar um pouquinho, projetar um pouquinho a voz. Meu nome é Iane. Citou sobre a questão de criação dos livros, né? Eu sou um escritor principiante. Meu livro chama-se Texto de Chinelo. Uma declamação de uma pessoa, ela pode ser qualquer um, e ela relata os problemas da urbanização que influencia a vida dela. Nesse processo, eu estou tendo as dificuldades que você falou que todo escritor tem. Eu pretendo fazer uma trilogia, seguindo a sua educação, porque eu sou fã e eu acompanho, você falou desde Jovem Nerd nos primeiros podcasts. Então eu quero você ter uma dica, como manter essa questão tirar essa questão do agarro, né, na escrita. Então, fazendo essa coisa do roteiro que eu te falei, tá? E outra coisa que é importante, cara, é trabalhar com pequenas metas, assim, para você poder enxergar o final do teu trabalho. Isso é importante. Eu, humildemente, quem sou eu para falar isso? Mas humildemente, eu te aconselho a não pensar em trilogia, entendeu? Pensa em fechar um livro e deixa essa história de trilogia para depois, porque se você não pensar em trilogia, você vai colocar a tua meta lá longe, entendeu? Numa coisa que você não consegue enxergar. Então, uma outra dica que a gente pode falar é trabalhar com pequenas metas. Faz o seu roteiro, pensa num livro só, eu diria isso, né? Um livro humildemente falando. E aí procura se concentrar, né? Primeiro fazer um roteiro, depois escrever o primeiro capítulo, o segundo, tipo assim, sabe? E ir procurando encerrar as etapas. Enfim, eu penso isso. A gente tem uma galera assim que começa a escrever já pensa, né? Eu falo, tenta escrever, por exemplo, se você nunca escreveu nada, nunca concluiu um trabalho, é importante ter a sensação de concluir algum trabalho, seja qual for. Então, para quem está começando, eu sempre recomendo começar com histórias curtas, cara. Histórias de 3 páginas, de 10 páginas, de 15 páginas. Sério mesmo, porque você tem que aprender a encerrar ciclos de história. Você está entendendo? Se você não aprender a encerrar ciclos, se você não conseguir, é importante você saber encerrar um trabalho. Então, eu sempre recomendo começar com contos, né? Histórias bastante curtas e tal, para depois partir para um livro curto e por aí vai. Né? De novo, assim, você fala, você vai falar isso no seu primeiro livro que saiu da Batalha do Apocalipse, tem 500 e poucas páginas, mas não. Eu escrevi muita coisa antes da publicação da Batalha, muita coisa, né? Contos, né, também e tal. Então, eu recomendaria isso, né? Trabalhar contos, encerrar o seu trabalho e trabalhar com pequenas metas.
Pode até que não seja que não funcione, mas é uma coisa que eu pensei aqui para você.